Paz e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora Ivênia Prada. Bom dia, Luiz. Bom dia, estimados ouvintes. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma semana de paz, de saúde no corpo físico, mas principalmente de coragem, né, de tocar as dificuldades da vida. Estamos aí, né? Pelos dias e dias da nossa vida aí. É verdade. Vamos levando, né? Vamos levando a vida, como diz a música lá, né, doutor Ivênia? Ô, Luiz, ontem ainda eu conversando com os amigos, falando das coisas que a vida tem, né? Todo mundo tem alguma dificuldade, tem alegrias, tem tristezas. A vida é um drama nesse sentido, né? E eu estava lembrando que Guimarães Rosa, naquele seu icônico livro Sertão Veredas, né? Ele põe na boca de um dos personagens, que é Riobaldo, uma fala assim: viver é perigoso, por isso carece ter coragem, né? Mas é isso mesmo, às vezes a gente se sente fragilizado, mas vamos tocar para frente, né? Que no fim, tudo dá certo. O que nós temos aí, doutor Ivênia, de tema para hoje, Olha, Luiz, eu gostaria muito de contar para os ouvintes que esse ano eu recebi uma homenagem muito grande lá da minha faculdade, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Por quê? Porque a congregação da faculdade me indicou como prolatora da aula magna aos calouros de veterinária agora do ano de 2023. Então, isso é uma honraria, né? Porque a congregação convidar alguém para receber os calouros, é a primeira aula de todo o curso de 5 anos. É assim, uma aula em que os calouros são recebidos e a gente conta para eles alguma coisa da profissão de medicina veterinária. E eu fiquei muito feliz, né? Claro, com esse privilégio da congregação ter indicado o meu nome. Por outro lado, eu fiquei muito apreensiva, porque eu tenho 60 anos de formada, né, Luiz? Eu já falei aqui para os ouvintes outras vezes. O ano passado, eu e meus colegas comemoramos 60 anos de formatura, mais os anos de graduação, vocês imaginem, né? Então, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para, nesse estágio da vida em que eu estou, depois de mais de 60 anos, falar o que para os alunos de 18, 19 anos que estão chegando na universidade, estão sentando nos bancos acadêmicos pela primeira vez, né? Então, eu fiquei pensando muito até arranjar um formato da minha fala que fosse assim adequado, né? Que fosse um encontro de gerações e não uma trombada, não é? Porque a diferença de idade entre nós era muito grande. E eu pensei, eu acho que eu consegui. Então, eu gostaria de contar para os ouvintes e para você, Luiz, essa experiência que eu vivi. Essa aula foi no dia 15 de março, agora, alguns dias atrás, né? Pode ser? Lógico. Por favor, doutor Ivênia. Então, inclusive, quando eu cheguei lá no ambiente da faculdade, aquilo estava um alvoroço, porque estava uma TV lá fazendo entrevista dos professores, dos alunos, porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária havia pedido aos órgãos competentes que nos próximos 5 anos não permitisse a abertura de novas faculdades de veterinária. Porque aqui no Brasil, Luiz, está um exagero a criação de escolas, de faculdades assim, muitas online, sabe, aquela coisa meia boca, com uma formação inadequada dos profissionais. E eu fiquei surpresa, porque eu achei que assim, eu me lembrava que o Brasil já estava com 300 faculdades, 400, não. O Brasil hoje está com 536 faculdades de medicina veterinária. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
O Canadá, quando eu estive lá alguns anos atrás, perguntei, tinha 9 faculdades. Portugal, onde eu ia com frequência, esse ano talvez eu vá de novo. Quando eu lancei aquele meu livro acadêmico, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, eu perguntei para os colegas de lá quantas faculdades de veterinária tinha em Portugal. 9. Levei 9 livros, doei um para cada faculdade de veterinária de Portugal, né? Então, o Brasil ter 536 faculdades de veterinária ficou uma coisa assim abusiva. Porque Mas, doutor Ivênia, o Brasil é o comércio. Eles não estão preocupados com a educação, estão preocupados em faturar, doutor Ivênia. olha, eu reconheço que o Brasil é um país continental, é muito grande, e tem a região amazônica, tem o Pantanal, tem a região das Serras Gaúchas, tem o Centro-Oeste, né? Tem a parte litorânea. Então, a veterinária, como ela oferece um leque de opções muito grande, é claro que pode ter mais faculdades para selecionar os profissionais. Por exemplo, quem faz avicultura, só faz avicultura. Quem trabalha com cavalo, trabalha com cavalo. Quem faz clínica de pequenos cão e gato, é assim. Quem faz animais silvestres, é outra coisa. Quem faz laboratório, quem faz inspeção de produtos alimentícios de origem animal. Então, tem um leque muito grande, né? É igual Tudo a bem. medicina, né, doutor Ivênia? Tem médico de cabeça, médico de... Tem as especialidades. Em veterinária, as especialidades começam por espécies, porque enquanto a medicina humana trabalha com uma espécie, nós, na faculdade veterinária, trabalhamos com, no mínimo, 5. Nós trabalhamos com cão, gato, cavalo, os chamados grandes ruminantes, os pequenos ruminantes. E ainda tem todo o animal de laboratório, animal silvestre, animal zoológico, né? Tem uma gama enorme. Aí, suíno também, a gente trabalha com suíno. Então, depois de escolher a espécie, a gente escolhe a subespecialidade. Porque, por exemplo, na clínica de pequenos, que cuida especialmente de cão e gato, já tem os oftalmologistas, os dermatologistas, os imunologistas e outras especialidades, né? Bom, mas voltando ao assunto da minha aula magna com os calouros. Cheguei na faculdade, estava aquele alvoroço, eu falei, o que está acontecendo? Aí fiquei sabendo. Bom, então quando começou a aula, eu me cumprimentei, todo mundo, cumprimentei os calouros, e falei que eu ia me apresentar, né? Porque quem está chegando na faculdade não sabe quem é essa médica veterinária que vai ser a prolatora da aula magna. Eu falei, olha, meu nome é Irvina Prada, como vocês, eu já sentei nesse banco na condição de calouro, né? Mas isso faz uns 65 anos, né? Então, vocês vão admitir que eu tenho muita história para contar para vocês. Ficou com saudade, doutor Ivênia? Claro, a gente fica com saudades, especialmente dos colegas da turma, né? A senhora viu os colegas lá na época? Não, lá não, no dia não, mas o ano passado eu recebi na minha casa os colegas para comemorarmos os 60 anos de formatura, né? Tá, se bem que é preciso dizer que eu recebi metade dos colegas, né? Porque a outra metade já está no andar de cima, né, Luiz? Inclusive o meu esposo, Flávio, que era meu colega de turma. Sim. Por enquanto, a senhora deixa eles que já foram lá, depois demora um pouco para visitar eles lá, tá? Vamos ver, né? Mas a gente tem saudade, nós falamos de todos, lembramos de todos, foi muito bom. Bem, então eu falei para os alunos que eu me colocava ali como verdadeira testemunha da história da faculdade, nesses 65 anos, quase 65 anos, em que eu estava lá dentro, né? Não só da própria história da faculdade, mas da história da medicina veterinária. E o que eu poderia selecionar para contar para eles? Então, eu escolhi, de todas as histórias, contar para eles como nós víamos, e isso foi melhorando, é uma boa notícia, até hoje, como a gente via e hoje vê os animais na sua essência, na sua verdadeira natureza, né? Então, eu fui contando, eu falei, olha, quando eu cheguei aqui na medicina veterinária, nos primeiros anos, e mesmo depois de formada, eu ouvi de alguns professores mais antigos dizerem assim, na recepção aos calouros,
aqueles que vieram fazer a veterinária porque gostam de animais estão no lugar errado. Eu ficava assim aturdida, eu disse, meu Deus, como, né? A gente, para vencer um vestibular, a faculdade veterinária é bastante concorrida, de repente você vence o vestibular, consegue entrar na USP, que é uma faculdade tradicional, e de repente você senta lá e o professor vem dizer que você está no lugar errado. Eu ficava assim, não entendia. Mas eu falei para os calouros que com o tempo, com maturidade, observando mais as coisas, eu tive de reconhecer que naquela fala dos professores antigos existia um fundo de verdade. Qual era essa verdade? Os animais eram conhecidos assim, como coisas, né, digamos assim. Por quê? Eles eram usados arbitrariamente. Então, toda a cultura daquela época, começo dos anos 60, e vinha isso de muito longe, visava sempre o bem-estar apenas do ser humano. Isso, historicamente, é chamado de antropocentrismo. Antropós do grego quer dizer homem, e toda a cultura do ser humano, principalmente aqui no Ocidente, ela visava o bem-estar do ser humano. Então, nesse antropocentrismo, que passa desde os antigos gregos e passa por Aristóteles, século IV a.C., Aristóteles, que era um grande filósofo, um grande mestre, ele preconizava o antropocentrismo e também o geocentrismo, admitindo que a Terra era o centro do universo, e esse modelo de conduta e de pensamento era representado numa pirâmide, metaforicamente falando, simbolicamente falando, né? Na base da pirâmide eram representados os seres vivos mais simples, e à medida que ia se subindo na pirâmide, eram representados os animais de constituição morfológica mais complexa. Lá no alto já estavam os répteis, as aves, os mamíferos, os primatas, e lá no alto da pirâmide, em destaque, que figura que tinha lá, Luiz? O que você acha? Nem imagino, doutor Ivênio. O ser humano, o ser humano. Tá, então vamos lá, repete de novo, doutor Ivênio, Essa representação do antropocentrismo, né? Vamos lá. Aristóteles, que foi um filósofo excepcional, ele representava o antropocentrismo simbolicamente numa pirâmide. Na base da pirâmide, ele colocava os seres de constituição mais simples. Depois, à medida que se ia subindo na pirâmide, os seres vivos de constituição mais complexa, né? Então, vinham depois os peixes, os anfíbios, os répteis e tal. Lá em cima, bem em cima, os mamíferos, bem lá em cima, os primatas não humanos, macacos, e lá em cima, em posição de destaque, o ser humano. Então, era assim. Ia colocando conforme, né, doutor? Conforme a complexidade da constituição orgânica do ser vivo, né? Bom, então, vamos adiantar um pouco o tempo nessa história, né? Vamos ao século XVII. No século XVII, houve uma chamada Revolução Científica, porque até então, nesses séculos todos, pelo menos acho que uns 1.500 anos, com certeza, toda a cultura ocidental, ela era um monobloco com 3 parceiros. O conhecimento, nem se podia chamar o conhecimento ainda de ciência como nós conhecemos a ciência hoje. Então, o conhecimento, o Estado e a religião. Então, era assim, o conhecimento era emanado dos grandes mestres e não se podia contestá-lo. Por exemplo, nesse modelo aí que eu acabei de dizer, junto com o antropocentrismo, tinha o geocentrismo. Aristóteles mesmo concebia que o centro do universo conhecido era a Terra. Então você acha, olha, a Terra, o nosso planetinha, é o centro do universo conhecido. O ser humano está lá em cima, então o ser humano se achava, né? Achava assim, o dono da criação. E 2 filósofos dessa Revolução Científica do século XVII, eles acabaram fazendo, em relação ao conhecimento da verdadeira natureza dos animais,
uma contribuição assim que não foi muito favorável para os animais. Um deles foi Francis Bacon, um filósofo extraordinário. Por exemplo, toda a metodologia da ciência que até hoje nós usamos, que é do método racional, não é? O principal organizador dessa metodologia foi Francis Bacon. Mas ele dizia assim, olha, com essa visão antropocêntrica, nós precisamos conhecer muito bem todos os elementos da natureza para poder subjugá-los, dominá-los, subjugá-los e extrair deles tudo o que podemos em benefício do ser humano. Num dos textos dele, meus amigos, ele dizia assim, se necessário, podemos torturar a natureza como faríamos a uma mulher para extrair-lhe os segredos. Ainda falei para as alunas lá na aula magna, eu falei, olha, a sorte dessa criatura é que ele viveu no século XVII, né? Porque se fosse hoje, nós mulheres não deixaríamos ele falar isso, não. Se necessário, podemos torturar a natureza como faríamos a uma mulher para extrair-lhe os segredos. Porque, Luiz e caros amigos ouvintes, no alto lá da pirâmide aristotélica, não era qualquer ser humano que estava lá. Era o ser humano masculino. E com o tempo também eu fui percebendo que não era todo ser humano masculino, era aquele que tinha, na ocasião, o exercício do poder. Porque na cultura ocidental, durante muito tempo, até hoje nós temos resíduos disso, né? É valorizado aquele que tem exercício do poder. Então é assim, o indivíduo, por exemplo, ele é um grande empresário, ele tem centenas de empregados, então, é um cara assim, né? Que você fala, nossa, esse cara aí é bom, quer dizer, mas ele tem o exercício do poder. O conhecimento é uma forma de poder, a riqueza é uma forma de poder, né? Então, isso acabou ficando como resíduo na nossa cultura até hoje. Outro indivíduo, filósofo também do século XVII, que foi muito importante, René Descartes, por influência religiosa, ele dizia assim, sensibilidade é um atributo da alma, e quem tem alma é apenas o ser humano. Então, os animais foram relegados à condição de coisas, de máquinas insensíveis, porque ele tinha concebido o universo como uma grande máquina, né, teoria mecanicista, e também os seres vivos como máquinas. Até aí tudo bem, porque o corpo humano funciona como uma máquina, o corpo dos animais também, mas tirar dos animais essa entidade do psiquismo, da mente, foi perverso, né? Bom, então eu falei para os alunos, olha, então quando eu entrei na faculdade, ainda persistia dentro da cultura brasileira e da cultura de muitos países, resíduos desse modelo de antropocentrismo. Não, mente é uma coisa que é atributo só do ser humano, então os animais eram, se não tem alma, não tem mente, não tem psiquismo, é o que? É coisa. Então houve uma coisificação dos animais. Naquele tempo, caros amigos, quando eu era aluna, começo da década de 1960, era comum chegar na segunda-feira na faculdade um camburão do CCZ. Sabe o que é CCZ? Agora tem outro nome, mas na minha época chamava-se Centro de Controle de Zoonoses. A famosa carrocinha, que saía todo dia pelas ruas e catava cachorro e gato que estavam disponíveis, né? Naquela época, Luiz, você tem ideia de quantos animais a carrocinha capturava por dia? A gente falou aqui, foi 500 animais, de 400 a 500 animais. Aí esperava lá 3 ou 5 dias para ver se alguém ia buscar e todo dia pegava os que passaram já no 6º dia, levavam para a câmara de vácuo e os animais eram eutanasiados. Era isso que corria, né? Então era assim, a cultura que a gente ouvia dizer era assim, mas coitados esses animais, né? Esses cães chegam aqui, vão para anatomia, para fisiologia, para técnica cirúrgica. Meu Deus, que dó. Mas já que eles vão morrer mesmo, né?
Eles vão morrer mesmo. Então, é melhor que morra na sala de aula ensinando, servindo de instrumento de ensino para os alunos. Então, era essa a cultura que eu vivi quando entrei na faculdade, né? Bom, então aquilo foi indo, foi indo. Então, 3 setores, especialmente, no exercício da medicina veterinária, 2 setores, eram assim, de fato, causavam muito sofrimento aos animais. Por isso que os antigos professores diziam, na veterinária, a gente submete os animais a muito sofrimento. E era verdade. Por exemplo, na produção industrial de animais, para o chamado consumo, por exemplo, as galinhas poedeiras que produzem ovos, as vacas leiteiras que produzem leite, né? Os animais que são abatidos para consumo de suas carnes e derivados. Esses animais, eles não eram tratados como os nossos pets dentro de casa. Por exemplo, Luiz, como é que você trata o seu cachorro, a sua cachorra aí na sua casa? Eu trato eles bem, né? Educo tudo, trato eles bem. Eles ficam aqui no canto deles, passeia, e eu trato eles bem. Trata bem. Agora, se eu assumir de ter os cachorros, eu tenho que tratar eles bem, né? então, Luiz, mas de modo geral, as pessoas que têm os seus animais, os seus pets em casa, gostam dos animais, levam no veterinário, toma vacina, compra roupinha, compra uma caminha fofa, tem cobertorzinho. Agora, essa preocupação, esse cuidado com os pets, nós temos também em relação aos animais de consumo, aos animais que são abatidos para consumo das suas carnes e derivados? Não, né? Não. Não, não. Então eu contei para os... A gente, fala da carne, que a gente come a carne, é que a gente não, a gente está longe, né? Tá É longe verdade. então a gente não está sabendo, está comendo aqui. Longe dos olhos, longe do coração, né? É mais ou menos isso, tá certo. Então eu disse para os alunos, olha, então a própria medicina veterinária, no meu tempo de estudante, por exemplo, a criação de porcos, os porquinhos eram castrados sem anestesia. Na produção de carne de bovinos, os bezerros, os garrotes, eles eram descornados, começava a crescer o chifrinho, e esse broto do chifre, ele era cauterizado com soda cáustica, com bastão de soda cáustica, sem anestesia. Então tinha uma porção de coisas assim, porque nessas atividades da medicina veterinária, o objetivo era o bem-estar do homem, o ganho econômico, e os animais eram totalmente subjugados e explorados, né? Outro setor também, contei para os alunos, é o setor de pesquisas. E mostrei para eles, historicamente, quantas pesquisas foram feitas com animais em favor do ser humano, né? Em que os animais eram torturados. Por quê? Mostrei para eles, por exemplo, que meados do século XIX, mais ou menos, começo do século XIX, o século XIX todo, né? Começaram grandes pesquisas em cérebro de animais. Então, os animais eram amarrados, cães, macacos, chimpanzés, aí se cortava pedaço do crânio, da calota craniana, abordava-se o cérebro é estimulado, cortavam pedaços para ver o que acontecia. E depois transportavam esses resultados em relação ao cérebro humano. Mostrei para os alunos vários trabalhos do século XIX, especialmente na Europa, né, na Alemanha, na França, na Inglaterra, que foram de grande valia para o conhecimento científico, mas os animais eram submetidos à verdadeira perversidade, né, porque nem anestesia não tinha, né, para aplicar aos animais. E ainda hoje, até hoje, nós temos um terceiro setor, que alguns médicos veterinários também participam, infelizmente, que é o da chamada, lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, chamam de eventos culturais. Sim. Mas são espetáculos deprimentes e espetáculos de diversão, como provas de rodeio, vaquejada, tourada, farra do boi, puxada de cavalo e tantos outros, né? Esses grandes
animais marinhos em aquários, né? Aquário com baleia, aquário com golfinho. Então, tudo isso submete animais a grande sofrimento mesmo. Bem, então eu fui falando, como é que eu vi começarem a aparecerem pesquisas para mudar esse modelo, né, de ensino de pesquisa? Então, na realidade, eu relato que, mesmo na década de 1960 e depois também na década de 1970, eu vi acontecerem grandes participações de cientistas tentando melhorar a maneira como os animais eram vistos, né? Então, eu lembro de dois fatos muito importantes. Na década de 1960, apareceu lá na Inglaterra uma escritora ativista. Ela gostava de animais, ela vivia percorrendo as fazendas para ver como é que os animais eram tratados. O nome dessa escritora britânica era Ruth Harrison. Ruth Harrison. O que ela fez? Percorrendo as fazendas, ela começou a perceber que os animais eram muito maltratados. Então, ela fez um relatório, apresentou às autoridades britânicas e, paralelamente, ela escreveu um livro que foi publicado em 1964, com o nome Animal Machines, ou seja, as máquinas animais, porque era assim que os animais eram vistos, como máquinas, né? E, infelizmente, apesar da grande contribuição dessa criatura, até hoje nós temos muitas criações de animais que ainda consideram os animais como máquinas, né? Por exemplo, quando você vê aquela produção de ovos industrial, aquelas centenas de galinhas poedeiras presas naquelas gaiolinhas, né? Ali você está vendo que é uma completa subjugação. Quando você vê as vacas, até hoje, as vacas leiteiras, apartadas dos seus bezerros e sendo ordenhadas com ordenhadeira mecânica, então você vê que até hoje nós temos resíduos disso, né? Os animais são máquinas produtoras de alguma coisa que o ser humano vai usar. Bem, então, quando as autoridades britânicas receberam esse relatório da Ruth Harrison, eles nomearam uma comissão que foi chefiada por um líder, o Dr. Brambell, e ele a tarefa dele era percorrer as fazendas e ver se de fato essa escritora Ruth Harrison tinha razão nas acusações que ela levou às autoridades britânicas, né? E o Dr. Brambell confirmou, falou, não, está certo, o que ela está falando no relatório é isso mesmo, os animais são muito maltratados. Então, ele propôs no final do relatório dele a adoção de uma carta de princípios. Então foi assim, dentro da estrutura da produção de animais, no meio rural, nas fazendas, foi o primeiro código de ética em relação a uma tentativa de diminuir o sofrimento dos animais. Então, esse código de ética ficou conhecido como as 5 liberdades de Brambell. Quais eram as 5 liberdades? Ele dizia assim, olha, os animais, eles devem estar livres de fome, livres de sede, livres de doenças, livres de desconforto e livres para exercer o comportamento normal da espécie. Olha que beleza, né? Por isso é que eu disse que isso ainda tem resíduos, porque até hoje as galinhas poedeiras no sistema tradicional vivem a vida inteira naquelas gaiolas, não fazem o comportamento normal da espécie, não têm liberdade para nada, as vacas também, as porcas também e outros animais, né? Bom, outra coisa que eu acho que... desculpa dizer, esse livro da Ruth Harrison, ele foi o precursor, isso eu vou repetir a data, 1964, foi o precursor do que hoje nós chamamos ciência do bem-estar animal. Porque foi a primeira tentativa dentro do meio acadêmico
disse tentar diminuir o sofrimento dos animais de produção. Que beleza, né, Luiz, o trabalho dessa criatura, né? Maravilha, É. Bom, outra criatura que eu acho que colaborou demais com essas mudanças que foram acontecendo na maneira como os veterinários e a própria cultura via os animais, foi de um indivíduo, de um antropólogo britânico também, chamado Gregory Bateson. Ele trabalhou também nos Estados Unidos. O que ele fez? Desde o século XVII tinha aquela postura do Descartes, né, que eu já falei. Só quem a sensibilidade é atributo da alma, só quem tem alma é o ser humano, os animais são máquinas insensíveis. Ele mudou isso aí. Ele falou, olha, os animais, eles são, todos os seres vivos se auto-organizam, são seres organizados. E a organização do ser vivo é um processo mental. Ou seja, mente é a manifestação cognitiva de manifestação da vida. Então, ele derrubou aquela antiga visão de Descartes, né? E considerou que todos os animais, todos os seres vivos têm mente. Foi uma grande contribuição. Mas, Luiz, eu confesso que na década de 80, vou contar isso para os caros ouvintes, na década de 1980, final da década de 80, eu já era professora lá na Faculdade Veterinária da USP, eu fui designada como presidente da comissão de ética da faculdade. Quando eu fui ver as coisas, eu percebi que não existia nenhum regulamento para a utilização de animais em ensino e em pesquisa. Então, o que eu fiz? Reuni a comissão, falei, pessoal, nós temos que fazer uma proposta de regulamento, submeter aos vários órgãos, aos vários colegiados da nossa faculdade, para que se estabeleçam regras de utilização de animais, tanto na sala de aula quanto em pesquisas e testes. E assim nós fizemos. Aí soltamos lá isso. Quando chegou na congregação, que é o órgão máximo, né? Eu tive um aborrecimento muito grande, porque 2 colegas se insurgiram, não aceitaram o que eu dizia na proposta de regulamento, porque várias vezes usei o termo sofrimento mental dos animais. E eles ainda com aquela visão antiga diziam assim, Edvênia, não pode. Mente é um tributo humano, é um exagero você falar em mente nos animais sofrimento mental, como assim, né? Mas eu fiquei tão injuriada que eu fui à biblioteca e comecei a ler, a pesquisar, e atrevidamente eu escrevi o primeiro artigo no meio acadêmico, no meio universitário, defendendo os animais. Eu coloquei, foi numa das revistas da faculdade, e o título do trabalho era assim, os animais têm alma? Foi assim. Hoje, quando eu penso nisso, passados mais de 30 anos, eu falo, meu Deus, como eu tive coragem, ou talvez até um atrevimento de escrever um artigo desse, com esse título, né? Mas logo no começo do artigo eu dizia que esse termo alma que eu estava usando era a tradução do latim animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também alma e espírito, mas que na academia, na universidade, eu estava me referindo à mente, ao psiquismo dos animais, né? Bom, então, esse artigo, Luiz, eu publiquei numa das revistas da Faculdade de Medicina Veterinária da USP em 1989. Quantos anos faz, hein? Faz mais de 30 anos, né? Faz 89? Faz mais. 89, 90, 91, 92. Então, faz 34 anos, mais ou menos, né? Então, hoje, quando eu pego aquele artigo e vejo, eu falo, meu Deus, como eu tive... Eu estava tão injuriada que eu me enchi de coragem e publiquei. Agora, esse título que eu coloquei foi assim, uma bela isca no anzol para algumas pessoas morderem esse anzol. Morderem a isca. E morderam, né? Isso foi muito legal, porque todo mundo começou a comentar na faculdade, nossa, Irvine, o que você está falando? Os animais têm alma. Eu falei, vai lá ler o artigo que você vai saber o que eu estou falando, né? Bom, então eu fui falando para os alunos
que o que aconteceu nesse tempo todo, né? Apesar das propostas realizadas, dos vários trabalhos que foram acontecendo, nós temos resíduos ainda, né? E eu fiquei frustrada, meus caros amigos, quando eu dei essa aula para os alunos, porque eu só não pude falar dentro da universidade da visão espírita, né? Por quê? Há mais de 150, 160 anos, na literatura espírita de base, nós já tínhamos a informação de que os animais são seres espirituais em evolução, não é? Eu não posso falar isso na universidade, por quê? Desde a reforma da Constituição brasileira, que foi em 1988, o Brasil é considerado um país laico. O que quer dizer isso? Porque antes de 88, o Brasil era oficialmente um país católico. E na reforma da Constituição, então, propôs-se que o Brasil fosse não se considerasse um país vinculado oficialmente a uma religião, porque o Brasil tem muitas correntes religiosas, né? Então, o Brasil, a partir daí, é um país laico, ou seja, não cabe na universidade, nas ONGs, em instituições onde participa a coletividade, não cabe você fazer nenhuma manifestação com viés religioso. Luiz, você lembra quando você ia gravar as minhas palestras lá na USP? Lembro. De animais e espiritualidade, eu sempre começava assim, boa noite e tal, olha, eu quero dizer que, apesar do título do nosso movimento cultural aqui ser Animais e Espiritualidade, esse termo não tem nenhuma conotação religiosa, porque ele quer dizer com espiritualidade a busca de patamares éticos cada vez mais elevados na conduta do ser humano, inclusive para com os animais, né? Eu sempre fiz essa conotação. Mas, como eu não podia falar nada de espiritismo lá, nem de religião, eu fui falando todas as condutas que aconteceram em termos científicos, né? Por exemplo, uma coisa muito boa, agora mais recentemente, em 2012, contei para os alunos, estava vendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana, com participação de centenas de neurocientistas, né? E liderados por um médico americano, Dr. Philip Lowe. Então, 26 desses neurocientistas assinaram um documento que hoje nós reconhecemos com o nome de Manifesto de Cambridge, ou Declaração de Cambridge, do qual consta o seguinte texto: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, répteis, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E na sequência dos documentos eles dizem assim: isso se justifica porque as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existe órgão nem estrutura sem função, o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro desses animais? Isso é altamente sugestivo de que esses animais tenham, sim, manifestações de atitudes de consciência, né? Então, isso foi um grande avanço. A gente considerar que os animais, eles sofrem, eles têm consciência, eles têm memória, eles têm associação de ideias. Tudo isso tem um nome, senciência. Hoje, a própria ciência considera os animais como seres sencientes. Aí expliquei para os alunos, o que é isso? Essa palavra vem do latim sensiens, que significa tem sensibilidade. Lembra lá atrás, no século XVII, que Descartes falava que os animais não tinham sensibilidade? Porque sensibilidade é atributo da alma e só quem tinha alma era o ser humano? Não, hoje em dia se sabe, assim, através de pesquisas científicas, que os animais têm sensibilidade. Eles sofrem física e mentalmente, eles têm memória, eles fazem associação de ideias, eles têm afetividade, têm emoções, ou seja, eles têm tudo que o ser humano tem. Agora,
compatível com o nível evolutivo de cada espécie, né? Bom, outra coisa que acabou acontecendo mais recentemente, e tem muitos trabalhos, eu mostrei um para os alunos, que é de um autor chamado Endkes e colaboradores. O que eles fizeram? Treinaram 10, 12 cães a ficarem comportados dentro daquele tubo da ressonância magnética funcional. Ô Luiz, você já entrou naquele tubo? Já. Como é que você se sentiu? Entrei, saí. Aí, ixi, Numa boa? não foi. Olha, eu também não entro naquele tubo numa boa, não. A Não. última vez que eu fui, até pedi desculpa para a médica, eu falei, olha, a senhora vai me desculpar, mas eu sou claustrofóbica e eu não me sinto bem lá dentro, né? E você fica uma hora lá dentro daquele tubo, com aquela barulhada, e ela disse, olha, a senhora não se preocupe, não precisa se desculpar, porque entre 10 pessoas, 9 se sentem desconfortáveis naquele tubo, né? O Luiz está com o cachorrinho dele aí. Ela veio aqui, subiu em mim. Ela é muito bonitinha. Bom, então, esse autor que eu citei para os alunos, Endkes e colaboradores, eles, depois que o cão estava bem adaptado a ficar dentro daquele tubo, então eles colocaram fones de ouvido nos cães e ofereceram para a audição deles assim, dezenas de tipos de sons diferentes. Alguém gritando, outro cachorro latindo, o barulho de uma bomba. Chamando a atenção, né, doutor Ivênia? Então, quando o tutor do animal falava carinhosamente com ele, sabe quais áreas do cérebro desse cachorro eram marcadas? A área auditiva, a área do córtex cerebrais. É claro, porque se ele estava ouvindo a voz do tutor, marca a área do cérebro compatível com aquela função. Mas uma coisa que já foi extraordinária é que marcou também a área visual, que é bem aqui na região da nuca, no ser humano e nos animais, a área da visão. E o cão não estava vendo o seu dono, o seu tutor. O que você acha que aconteceu aí, hein, Luiz? Estou perguntando para os participantes também. Se ele ouviu o dono dele, ele ficou mais calmo, ficou mais tranquilo. Mas por que marcou a área visual do cérebro? Porque ele enxergou, assim, conforme ele ouviu, ele imaginou Luiz, isso mesmo. Imaginou a imagem espacial do dono, do tutor. Por quê? Quando ele estava no ambiente doméstico e o tutor falava com ele ouvia o tutor e via o tutor. Agora ele estava só ouvindo e ele plasmou na mente dele a imagem do tutor. Isso se chama em neurociência associação de ideias. Associação de ideias. Associação de ideias, que é uma alta função mental. É uma alta função mental. Isso já foi uma surpresa para o Endkes, para o autor do trabalho, né? Então é assim, ele tá emitindo um som, marcou a área auditiva. Até aí tudo bem, era esperado. Agora, marcar a área visual, sendo que o animal não está vendo o tutor, está vendo, né? Nossa, foi assim uma surpresa extraordinária. Isso mostra que os animais fazem associação de ideias. Por exemplo, meus caros participantes, vocês já ouviram dizer aquele ditado popular, gato escaldado tem medo de água fria, não ouviram? O que significa um gato escaldado? Um gato com medo, um gato com receio, com medo, tem medo. Gato escaldado significa alguém jogou água fervendo, água escaldada, água muito quente em cima dele, queimou o gato e ele ficou com aquilo. Ele ficou com aquilo no arquivo de memória. É uma gíria, né, doutor Ivênia? Uma gíria que a gente fala, né? É uma... Porque você fala assim, você não te recomenda, às vezes, escaldapé? O que é escaldapé, Luiz? É colocar o pé na água para descansar. Na água quente. Água quente, Então, escaldapé é você colocar os pés numa vasilha com água quente. Isso que é escaldapé, porque escaldado significa... Ele é uma coisa ligada a alta temperatura, escaldado.
Então, esse gato que queimaram ele com água fervendo uma vez, quando em outra oportunidade alguém vai jogar água perto dele, água fria, o que ele faz? Ele sai correndo. Por quê? Porque no banco de memória dele ele tem essa informação. Olha, outra vez que te jogaram água, ela estava escaldada e te queimaram, você sofreu. Então, ele não sabe se essa água está fria ou não, ele sai correndo, não é? Isso é uma associação de ideias. Bom, e o mais importante desse trabalho do Hendricks é que também marcou a área mais anterior aqui dos lobos frontais, que é a chamada área pré-frontal. E sabe o que faz essa área? Vocês sabem o que fazem, meus amigos? Essa área mais anterior do cérebro, do córtex do cérebro, trabalha com funções cognitivas. Aquela coisa assim, você entendeu o que está acontecendo, você consegue fazer a crítica da situação, você está cônscio, está com consciência da realidade da qual você está participando. E nesses cães marcou-se também, foram marcadas as áreas pré-frontais dos 2 hemisférios cerebrais. Ou seja, a conclusão do trabalho do Hendricks, os cães, eles sabem o que estava acontecendo, eles tinham noção da realidade, né? Então é assim, não é porque eles estavam imitando as expressões emocionais dos seres humanos, não, eles têm entendimento. Então o Hendricks conclui, as áreas de processamento da voz também existem nos cães, com padrão funcional muito parecido ao do ser humano. Por isso, ele entende, ele tem noção do que está acontecendo, não é? Então, são trabalhos extraordinários que eu fui mostrando para os alunos, né? Então, eu já fiz uma experiência, nós fizemos aqui uma experiência de eu estar lá em Guarulhos e no celular eu chamar o cachorro aqui, ele ficar assim, né? Ele não vai, ele ficar assim, ele está fazendo, ele está te ouvindo, mas ele está fazendo associação de ideias. Como ele sabe como é o Luiz, ele está procurando. Cadê a imagem do Luiz? Cadê o Luiz, né? Ele faz a associação de ideias. Aí eu terminei a minha aula magna com os alunos falando das coisas boas que já aconteceram, que melhoraram a condição de bem-estar dos animais, né? Em relação à produção leiteira, hoje em dia tem várias coisas que são assim, porque quando não se tinha esse procedimento novo chamado semi-sexado, nascia assim, 50% de bezerro fêmea e 50% de bezerro macho. Os bezerros machos, qual era o destino deles? Matadouro. Porque o que interessa para a produção leiteira? Fêmeas, que são as produtoras de leite, né? Agora, com esse semi-sexado, que é uma técnica bem moderna, está disponível no comércio desde 2006, nasce só 10% de bezerros machos, né? Então, não é aquele mundo de bezerro macho que vai para o matadouro toda vez. Então, é uma coisa. O próprio abate, agora é chamado de abate humanitário. Continua batendo tudo, né? Inclusive fêmeas em gestação, mas melhorou um pouquinho a maneira como os animais sofriam. Eles sofrem um pouquinho menos. Ainda falta muito para chegar num ponto ideal, né? Mas falta muito. E também eu citei o caso da professora Júlia Matera, lá na Faculdade Veterinária, que há uns 20 anos já, ela conseguiu, em vez de usar aqueles cães do CCZ para ensinar a técnica cirúrgica e depois eutanasiar, ela pega animais que vieram a óbito naturalmente. Ela, na anatomia, ela aprendeu uma técnica que deixa a musculatura mole e depois, ainda como pós-graduanda, ela inventou um sistema que simula a circulação sanguínea. Então, há mais de 20 anos, ela faz o ensino da técnica cirúrgica em cadáveres de cães e não mais nos cães do CCZ, que já queriam morrer mesmo, né? E o próprio CCZ hoje não faz eutanásia dos animais como fazia. Faz eutanásia daqueles que têm indicação clínica de eutanásia e a eutanásia é feita com anestesia, né? Então, muita coisa foi mudando mesmo. Então, Luiz, a imagem que eu fiz para terminar minha aula magna com os alunos é assim, olha, o que eu vivi, imagine um prédio antigo que está sendo desconstruído, porque aquele modelo antigo não serve mais para hoje, né?
Hoje nós buscamos um relacionamento harmônico com os animais, nós precisamos cuidar dos animais porque eles sofrem física e mentalmente, né? Então, assim, é como se esse prédio no qual eu vivi nos primeiros tempos, ele estivesse sendo desconstruído, os alunos estavam pegando aqueles tijolos, né, para construir um novo prédio com outra mentalidade, com outra cultura, com outra proposta, né? Então é mais ou menos por aí que eu fiz a minha aula lá. E lembrando, né, todo esse paralelo com a doutrina espírita, que aqui a gente fala livremente, porque felizmente o seu programa, Luiz, ele permite isso, né? Sim. Tanto que o nosso programa chama-se Animais e Espiritualidade, e eu coloco a visão espírita, né? Então, eu fico, por exemplo, quando na década de 1980 eu sofri esse aborrecimento na congregação de 2 colegas falarem: os animais não têm mente. Falei, meu Deus, se eu pudesse falar da doutrina espírita na universidade, desde 1860, a segunda edição do Livro dos Espíritos, tem várias informações considerando que os animais são seres inteligentes, que eles têm memória, que eles sofrem. Afinal, eles são seres espirituais em evolução, não é? Então, na minha aula magna lá na USP, eu não pude falar isso. Mas aqui no programa, olha que beleza, né, Luiz? A gente pode falar isso, É, né? O rádio, né, doutor Ivênia? É o rádio, a abertura que se tem para a gente falar livremente de várias visões, porque a visão acadêmica ainda é uma, ela é reduzida porque ela ainda não admite que os animais têm um espírito, né? Mas na visão espírita, a gente já sabe que os animais têm, né? Tem essa dimensão chamada espírito, que a gente chama convencionalmente de princípio inteligente, né? Por exemplo, a questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim: já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Qual é esse princípio? É o princípio inteligente. E os espíritos respondem: sim, os animais têm uma inteligência ligada a um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Olha que 2 informações importantíssimas, que já tem 160 anos, porque ela é de 1860, né? E, infelizmente, ainda na universidade, eu não posso falar isso, porque a universidade ainda tem, ela tem esse caráter laico, né? E eu aceito, porque a universidade não pode estar amarrada em convicções religiosas, porque cada corrente religiosa tem uma visão, não é? Mas aqui, como eu tenho liberdade de expor a corrente religiosa e filosófica a qual eu pertenço, que é a doutrina espírita, eu posso dizer que há mais de 150, 160 anos, a doutrina espírita pioneiramente já vem nos trazer a informação de que os animais são, sim, inteligentes, sencientes, têm memória, têm capacidade de sofrimento físico e mental. Por quê? Porque são seres espirituais em evolução, né? Luiz, eu estou vendo que o nosso horário aqui está acabando, é isso? 12:01. Doutor Ivênia, a senhora está onde aí? Em Jaboticabal. Eu estou em Jaboticabal esses dias. Vou ficar aqui mais um pouco, depois eu vou para São Paulo, que tem umas coisas lá, depois eu volto para cá. Quando entrar o inverno, eu vou passar mais tempo aqui, porque aqui é muito calor, né? Não tem inverno como tem em São Paulo, não. Beleza, hein? Tá bom? Beleza mesmo. Nossa, maravilha. E, doutor Ivênia, para encerrar, sim, faz uma mensagem para os ouvintes, né, doutor Ivênia? Então vamos lembrar uma das poesias que tem no meu livro A Questão Espiritual dos Animais, né, Luiz? Deixa eu pegar aqui. Faz uma poesia para nós. Aqui no livro tem várias poesias, né? Deixa eu ver, tá marcadinho aqui, eu já tinha marcado, deixa eu ver se é verdade. Tem uma poesia aqui maravilhosa, que é de Casimiro Cunha,
quando já tinha morrido, em espírito, com psicografia de Chico Xavier. Olha que preciosidade. Ela é meio longa, eu vou fazer um resumo. Essa poesia tem o nome Os Animais. E começa assim, olha: no templo da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas do amor divino na esfera dos animais. A única diferença em nossa situação é que o animal ainda não chegou ao nosso nível de razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos do amor e da inteligência. E termina assim, olha: ampara os animais sempre que possas, nas horas da tua lida. O animal da tua casa tem laços com a tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. Não é linda essa poesia, Luiz? Maravilhosa, linda mesmo. Vou repetir porque acho que tem algum ouvinte querendo saber a fonte aqui, olha. É de um livro que se chama Cartilha da Natureza, é um livro psicografado por Chico Xavier, e essa poesia é de Casimiro Cunha, em espírito, já desencarnado, e repito, psicografia de Chico Xavier, o nome da poesia é Os Animais. Vou falar a estrofe final, olha: a lei é conjunto eterno de deveres fraternais, os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. Lindo, né? muito bonito. Caros ouvintes, caros participantes, um grande abraço fraterno a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de permitir. Obrigado, doutora Ivênia. Manda para mim aí os trabalhos da senhora, tá bom? Tá bom, mando sim. Tem palestra aí, doutora Ivênia? Tem palestra, tem. Sexta-feira eu tenho uma lá no Centro Espírita da minha cidade, online, né? Olá. Eu mando cartaz para você, pode deixar. Tá bom. Abraço, doutora Ivênia. Um abraço para todos. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação: doutora Ivênia Prada.